Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. Estamos aqui em mais uma jaqueira de domingo, né? E nessa jaqueira de hoje, como eu havia prometido já na semana passada, a gente vai falar sobre os Highlander da Marinha Mercante. Quem são esses Highlander? Esses Highlander são os oficiais de máquinas que estavam já embarcados quando eu fiz a praticagem. Então eu pratiquei, tem mais de 30 anos, né? Minha turma está completando esse ano 30 anos de formado. E essa galera já estava a bordo, então eram oficiais de máquinas, eram terceiros, segundos, chefe de máquinas. E essa galera foi a galera que me recebeu a bordo durante a minha praticagem. E o legal é que eles estão trabalhando ainda até hoje, entendeu? Então todos esses que eu estou homenageando aqui, eles estão trabalhando até hoje, tá? Então isso demonstra no mínimo, uma capacidade de se reinventar, uma capacidade de adaptação muito grande, porque as embarcações lá de 80 e tal, e as embarcações de hoje são completamente diferentes, principalmente a gente que veio para o apoio marítimo, né? Então a gente encontrou um tipo de embarcação, uma automatização, uma operacionalidade muito maior do que tinha antes. Então um cara que há 30 anos atrás ele já era sub, ele já era chefe, já era terceiro, esse cara para estar trabalhando até hoje, pô cara, ele não tem que ter só a aptidão, ele precisa ter uma capacidade de se adaptar. Entendeu? Então é por isso que eu resolvi falar desses caras. Primeiro em agradecimento pela ajuda que eles me deram na praticagem, né? E também pelo fato deles até hoje estarem trabalhando, tá bom? Hoje, assim como na semana passada, eu vou usar uma cola, porque a minha diretora ainda não vai poder filmar comigo essa semana. Eu espero que semana que vem ela já possa me ajudar aqui nessa filmagem e aí fica mais fácil para mim. Então hoje eu vou fazer sozinho e vou tentar ir direto, tá pessoal? Se passar um errinho aí, uma bobeira, uma bobagemzinha, eu vou ver se eu deixo direto, tá? E aí eu vou ter que usar cola, tá bom? Então dessa maquinistada da minha praticagem, que ainda está nativa até hoje, eu vou começar por esse cara aqui, ó. Esse aqui, o nome desse cara é Chicão. Esse daqui de macacão preto sou eu e esse aqui de macacão quase preto é o Chicão. A gente estava com essa roupa, com esse macacão desse jeito, porque naquela época não tinha vamos dizer assim, os cuidados com segurança que se tem hoje. Então isso aqui era uma limpeza de caixão de ar de lavagem, eu era pratitica, tá cara? Pratitica é aquele cara no final do primeiro ano, que ainda não se formou. Então eu era pratitica e o Chicão era o terceirão do navio, era o garantia, era aquele 438 que qualquer coisa que pegasse era ele que resolvia. Então eu estou fazendo essa homenagem ao Chicão, eu nunca mais vi o Chicão, cara, eu nunca mais vi, desde essa época, portanto há 32 anos, e recentemente alguém me falou que ele estava na Transhall, não sei se continua na Transhall e não sei se ainda está trabalhando, acredito que sim. Então se alguém tiver notícia do Chicão aí, escreve aqui embaixo, pô, o Chicão está trabalhando em tal lugar, o caramba, tal. Então esse cara aqui é o primeiro Highlander que eu vou colocar nessa jaqueira de hoje. Olha só esse cara aqui é o Eymar. O Eymar está trabalhando até hoje, esse eu tenho certeza, porque eu estou sempre falando com ele. E esse maquinista, o Eymar, quando eu comecei já como praticante mesmo, já formado. Então a primeira embarcação que eu fui para fazer minha praticagem, ele era terceiro garantia também. Só que geralmente o garantia tirava um 4 às 8, né? Mas esse cara ele sempre se amarrava no 0 às 4. Ele trabalhava no 0 às 4, um maquinista pô, excelente, um cara que conhecia muitos navios na época, era aquele cara que você trocava todo mundo e ele ficava, porque ele tinha que ficar para poder dar uma bola para a galera. Ele é um maquinista, ainda hoje, né? É um maquinista muito habilidoso, com serviço mecânico, um cara inteligente, criativo. Então o Eymar está até hoje trabalhando, já rodou por tudo, tá? O Eymar já trabalhou em todo tipo de embarcação nesse tempo inteiro e eu tive a grata satisfação de voltar a trabalhar com o Eymar depois de ter sido praticante dele. Então o Eymar está aí, tá? Eu fui praticante do Eymar. Esse daqui é o bateria eu já falei dele na minha seleção, não vou falar mais, né? Esse cara, pô, cara, esse cara aqui é sensacional. Esse cara é o Juzan. O Juzan, ele na época que eu pratiquei também, ele era subchefe, já era sub antigo, consolidado, né? E ele era um sub na época da empresa que ele só fazia rendição. Então o segundo ia tirar férias, ele ia lá, tirava as férias do segundo, depois tirava as férias do outro segundo. Então ele tinha essa característica, essa preferência. Então a empresa gostava dele para ser rendição, porque qualquer navio que ele chegava ele desenrolava. E ele pessoalmente, na época, eu acho que ele gostava de fazer esse trabalho de rendição, para não ficar sempre no mesmo navio. Então o Juzan,
é um cara que eu vejo ele até hoje, tá? Ele está trabalhando muito bem, alto nível. E o Jusão, eu tenho uma curiosidade, que existe uma lenda de marinha mercante, né, cara? Existe uma lenda que diz que uma das coisas mais difíceis de se fazer numa praça de máquinas é abrir uma válvula que o Jusão fechou. Entendeu? Isso daí, porra, a gente ri pra cacete, porque o Jusão, ele até hoje, graças a Deus, tem muito boa saúde, é um cara muito forte fisicamente também, além de ser um excelente profissional. E naquela época a que eu me refiro, ele tinha lá seus 30 e tal anos, né? E, porra, é um cara forte como ainda é até hoje, tá? Cara forte pra cacete, não tinha serviço pesado com ele, não tinha tempo ruim, porque ele pegava, agarrava o motor pelo meio, levantava. Então o Jusão era famoso pela força que ele tinha. E como naquela época tinha muita válvula, a gente ficava abrindo, fechando válvula, bypass, controlando temperatura, e aí o pessoal brincava que uma das coisas mais difíceis que tem de se fazer na praça de máquinas é abrir uma válvula que o Jusão fechou. É lógico que isso é uma lenda da Marinha Mercante, e hoje em dia ele abre e fecha a válvula pela CCM, então não tem mais nenhuma dificuldade em abrir uma válvula que o Jusão fechou. Agora um lance legal também que eu vou contar do Jusão, é uma coisa interessante. Eu Pratica, trabalhando em granel, a gente foi carregar lá em Praia Mole, em Vitória, ali em Vila Velha, né? E o porto ali de Tubarão vamos dizer assim, a entrada do porto era muito longa, a gente caminhava ali mais ou menos uns 20, 30 minutos só dentro do porto. E nesse caminho tinham várias guaritas e depois você entrava na praia de Camburi, entra na praia de Camburi e vinha caminhando. Era um verãozão, né? Eu Pratica, ele segundo, estava indo para a terra eu também. Aí a gente veio andando, e tal, batendo papo, Pratica, segundo e tal, pá. E ele com um pedaço de pau de 1 metro e 10 mais ou menos, tipo uma peroba, um cacetete desse da PM, né? E ele vinha andando com aquele pedaço de pau, eu olhando aquela parada assim, eu falei, será que o segundo tem problema de joelho? Será que isso é uma muleta? Que negócio é esse, cara? Que o segundo tá carregando? E tô na minha, né? Pratica, tal, pá, a gente andando pra caramba. Eu sei que depois de mais de meia hora a gente saiu do porto e entramos no calçadão da praia de Camburi. E era verão, né, cara? Verão, aquela praia lotada, meu irmão. Eu tinha 22 anos, mais ou menos, né? E ia pra terra para voltar só no outro dia. E ele não, ele ia, comprava aquele jornalzinho dele, telefonava e voltava andando pro navio. Antes de meia-noite ele já estava a bordo. Eu não, eu só chegava de manhã cedo. E aí nesse dia a gente foi, ele com aquele pedaço de pau, aquela muleta. Aí entramos na praia de Camburi lotada de mulher, cheia pra cacete, um monte de garotinha pra lá, pra cá. E eu novinho, olhava aqui, olhava ali e tal, pai batendo papo com o segundo. Eu sei que depois de um tempão, né, cara, aquela mulherada lá na praia, no calçadão, né? Aí eu falei com ele assim para quebrar o gelo, e eu querendo saber que porra de taruga é aquele que o cara levou pra terra, será que ele esqueceu? Eu falei, porra, segundo. Ele falou, o que foi pra ti? Eu falei, porra, cara, eu acho que agora eu descobri por que tu trouxe esse pedaço de pau aí pra terra. Ele falou, por quê? Eu falei, porra, porque aqui tem mulher a dar com pau, malandro. Aí ele começou a rir, eu também ri pra cacete, né? E aí ele, pô, rindo pra caramba, ele falou, não, Pratica, não é isso não. Eu falei, pô, então o que é? Segundo, pra minha curiosidade eu tinha que matar. Ele falou, não, sabe o que é? Que quando eu volto, eu vou andando dentro do porto. E ali dentro do porto tem uma cachorrada de rua danada e de vez em quando eles gostam de morder o calcanhar do vaposeiro ali. Então eu levo esse pedaço de pau, que se por acaso um cachorro vier, eu tenho como me defender. Aí eu falei, entendi, então tu anda com esse pedaço de pau para poder se defender na volta. E eu fiquei pensando e até hoje eu fico refletindo nisso. Cara, se algum dia o Jusão encontrou um cachorro e esse cachorro foi no calcanhar dele, eu tenho pena desse cachorro. Tu imagina o Jusão, com a força que esse cara tinha, com um pedaço de pau de 1 metro e pouco na mão, o que teria acontecido com um cachorro que tentasse morder o tornozelo dele? Então, cara, eu não sei, fica no ar. Jusão, depois tu fala se você algum dia precisou usar aquele pedaço de pau para espantar cachorro. Eu espero que não. Jusão, um abraço grande para você. Eu sei que você está em casa aí na quarentena, né? E que logo que passar essa fase você vai voltar. Então, Jusão, mais uma vez, uma homenagem para você. Falou, meu irmão? Bom, então vamos seguir no próximo. Jusão. Esse aqui é o Edson Federal, já falei dele na minha seleção. Eu fui Pratica na Aliança, ele era eletricista lá no Full Container. Pô, cara, esse cara aqui é sensacional. Esse cara é o Messias, cara. O Messias é eletricista. E quando eu pratiquei, esse cara ele já estava no navio, ele era eletricista do navio. Então eu fui Pratica dele, no caso no navio onde ele era eletricista. E esse cara, ele é um cara que, eu tenho dezenas de histórias do Messias.
Mas eu nem vou contar aqui. Para contar as histórias do Messias eu tenho que pedir autorização para ele. Mas o Messias era um cara que ele trabalhava de tudo e também de eletricista, porque ele descarbonizava o motor, ajudava a desmontar purificador, ajudava a desmontar compressor. Então naquela época que se fazia a manutenção toda a bordo, o Messias, cara, ele pegava em qualquer trampo, meu irmão, não tinha negócio ruim com ele. E o mais bacana, depois, quase 20 anos depois da minha praticagem, eu vim encontrar com o Messias em outras embarcações, e eu já como segundo e depois como chefe, e ele trabalhou comigo. Então eu tive o prazer, a alegria, a satisfação de trabalhar com o Messias quando eu era pratica e trabalhar com ele depois que eu cheguei a chefe, quer dizer, e sempre um cara nota 10, um profissional exemplar, um ser humano maravilhoso, um cara muito bacana, e ele continua trabalhando até hoje. Esse cara tem uma saúde de ferro, meu irmão. Eu brinco com ele que se ele tivesse cuidado da saúde dele, na marca, que ele está dormir cedo, acordar cedo, se alimentar bem, esse cara ia viver 300 anos, ia viver mais que Matusalém. Mas mesmo assim, Deus ajudou que esse cara tem uma boa saúde, está com mais de 65 anos, mas continua trabalhando. E muito legal. Messias, um abraço grande para você, saúde aí para tua família, teus filhos, teus netos. A gente está junto já nessa jornada há 30 e tantos anos, né? E você continua aí, firme e forte. Meu irmão, um abraço grande, Messias. Bom, depois do Messias, vamos ver quem vai pintar aqui. Opa, olha só, cara. Caraca, meu irmão. Esse cara, o Enéas, quando eu fui pratica no Full Container, ele era subchefe. Subchefe top, tá? Full Container ali só tinha o mesmo navio que o Maeda era chefe, ele era sub. Então ele era um subchefe, falando grandão, forte pra caramba, calmo, tranquilo. E aí eu passei minha praticagem com ele fazia manutenção, acompanhava, via e tal, pá. Beleza, passou. Aí depois que eu vim de terceiro, eu já como terceiro, já rodadinho ali, 4, 5 anos de terceiro, né? Já tinha já uma certa bagagem, já estava no navio, já aquele terceiro que já está safo. Já estou safo, conheço o navio e tal. E o Enéas voltou para aquele navio, que era o antigo SD-14, que nem existe mais, chamado Alessandra, por sinal o nome da minha mulher, o Alessandra. Então ele foi chefiar o Alessandra na primeira chefia dele. E eu era um terceiro, mas nessa altura um terceirão, já cascudo, ajudei bastante, apoiei na primeira chefia dele. E ele, um chefe já rodado, top, no auge da carreira, eu ainda começando, né? E a gente, acabou fazendo um afretamento, quase 11 meses fora, rodamos em um montão de lugar, tipo Trump, né? E fomos na África do Sul, fomos para a Bélgica, atravessamos, foi uma viagem enorme, gigante, primeira chefia dele, e eu naquela oportunidade eu pude retribuir um pouco do que ele me ajudou na minha praticagem, ajudando a ele na primeira chefia dele. Mas ele é um cara sensacional, um cara fora de série, eu tenho muitas recordações legais do Enéas, né? E Enéas está trabalhando até hoje, tá, pessoal? Ele está parado pelo Covid, mas daqui a pouco volta aí. Está forte, está com boa saúde, cabeça legal também, outro exemplo de adaptação, um cara que foi se reinventando, um cara que trabalhou em tudo e ainda a essa altura, com mais de 60, talvez com mais de 65 anos, ainda está trabalhando e na boa, sem problema. Então o Enéas está aí, está nativo até hoje. Enéas, um abraço grande para você. De vez em quando a gente se fala, né? Também outro que vai em treinamento, cara, ele fica com vergonha porque uma vez pratica, sempre pratica. Eu sempre tô ressaltando a capacidade, a história, a vida que esse cara teve na Marinha Mercante. Então Enéas está aí, está em casa descansando lá, curtindo os filhos, os netos, e daqui a pouco você vai voltar, Enéas. Se cuida aí, tá? E a gente se fala. Bom, depois do Enéas, cara, olha só esse cara aqui. Esse cara está trabalhando até hoje. Eu fui pratica dele no Full Container, ele era subchefe já era sub, já era segundão, novo, mas já tinha muito tempo de empresa. Caetano. O Caetano, cara, além de ser um excelente profissional, ainda hoje está trabalhando, falei com ele tem pouco tempo, de vez em quando a gente conversa por telefone, e um lance legal do Caetano, ele não sabe disso. Quando ele vira esse vídeo, ele vai se lembrar. Ele falava para mim o seguinte, Pratica, bota na tua cabeça uma coisa, se o troço foi feito para navio, não pode ser difícil. Se é feito para vaposeiro, não pode ser difícil. Maedo, já falei dele na seleção. Pereira, já falei dele na seleção também fui pratica dos dois, do Maedo e do Pereira. E agora aqui, olhando a minha colinha, galera, bom, falei de todo mundo, dessa galera, né, que eu fui pratique, que está nativa, que eu tenho notícia. Tem outros que eu fui pratique que eu não tenho mais notícia, não vi mais. Esses caras não, esses caras eu tenho notícia. Desses aí, só o Chicão que eu não tenho notícia. Se alguém tiver, escreve aí, pô, o Chicão tá viajando, o Chicão já parou e tal.
escreve aí embaixo. E agora olhando a minha colinha aqui, ó, semana que vem, galera, eu vou falar dos pioneiros do apoio marítimo, tá? Esses pioneiros do apoio marítimo, eu estou falando lá na década de 80, tá? 80 e alguma coisa. Essa galera é uma galera que eu brinco que chegou 5 minutos antes do nada, entendeu? Quando nada existia, esses caras chegaram lá. Então, em semana que vem, então, a gente vai falar dos pioneiros, tá? Eu mais uma vez agradeço a todos aí e a gente se encontra aqui na CCM, galera. Boas águas para vocês.